Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje o nosso último encontro na profecia de Ageu. Então quero convidar você para o livro do profeta Ageu, finalzinho do Antigo Testamento, capítulo de número 2, porque eu leio do versículo 20 ao versículo 23. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja em paz, sua casa esteja em paz. E oro para que esse tempo seja um tempo especial de Deus para a nossa vida. Vamos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Bem, essa é a quarta e última profecia do livro, uma profecia curtinha, mas que tem uma palavra importante aqui, que eu acho que a gente pode tirar dela também uma lição muito preciosa para a vida. Bem, só uma questão de curiosidade, essa profecia ela foi dada no mesmo dia da profecia anterior. É a segunda profecia que veio ao profeta no mesmo dia, essa especificamente a Zorobabel, que era o líder civil do povo naquele contexto. Então, você percebe que no texto a gente tem profecias dirigidas a públicos distintos, ao povo de maneira geral, ao líder. Uma palavra ao líder religioso, uma palavra ao líder político da nação, enfim, são recados de Deus para toda a comunidade. Acho isso muito interessante no texto, né? Os recados de Deus para uma sociedade não são recados para um público nichado específico. Os recados de Deus para uma sociedade são recados para todos. O que significa que quanto mais pessoas ouvirem a voz de Deus, mais a gente desfruta, sabe, dos benefícios dessa escuta bendita. O que Deus fala para todo mundo. Deus deseja falar com todo mundo, porque não é intuito de Deus abençoar um povinho aqui e outro ali. Não é intuito de Deus dar a algumas pessoas a possibilidade de avançarem, de crescerem e fazer com que todas as outras permaneçam numa espécie de carência, sabe, existencial, espiritual, vivam uma vida enfraquecida. Não, Deus deseja falar a todo mundo e abençoar todo mundo. Então agora tem uma palavra final específica para o líder. E essa palavra é uma palavra interessante, porque ela é uma palavra de esperança também. Por quê? Quando a gente olha para cenários na vida que são praticamente cristalizados, cenários inalterados, quando a gente olha para alguns contextos que são difíceis de serem revertidos, é muito fácil a gente perder a esperança. A gente olha para algumas coisas e a gente diz assim, isso aí não dá para mudar. Essa pessoa sempre vai ser a pessoa poderosa, essa pessoa sempre vai ser a pessoa que vai mandar, que vai dar as regras do jogo. Esse povo sempre vai ser o povo que vai oprimir, que vai tirar vantagem. Essa figura sempre vai ser uma figura que vai estar nesse lugar, sabe, de domínio, de governo. A gente pode olhar para a história no micromundo dos países, das relações, no mundo das nossas atuações de trabalho, de família, nas nossas amizades, num contexto de igreja, qualquer que seja o cenário, a gente pode olhar para algumas coisas e ser desmotivado a acreditar nas mudanças. Porque muitas vezes na vida nós vemos situações de perpetuação maligna de poder, maldade cristalizada, situação que não é revertida. E a gente se desmotiva, se desencoraja, desiste, abandona, diz assim, não tem jeito, isso aí nunca vai ser diferente. Só que a Bíblia ensina pra gente em diversas passagens que Deus é aquele que faz proezas, que Deus é aquele que despedaça arcos, que Deus é aquele em quem a gente deve confiar, ao invés de colocar nossa confiança nos carros e nos cavalos. Que nós, muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e damos circunstâncias como irreversíveis, mas, usando aqui as palavras do anjo ao casal bendito que acolheu Jesus
no ventre, no seio da sua família. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, o recado aqui do profeta a Zorobabel é: os poderosos cairão. Os poderosos cairão. Deus se levantará contra os poderosos. É uma forma de dizer: Zorobabel, não tema, o mundo dá voltas, circunstâncias serão desfeitas, cenários serão refeitos e vocês não viverão debaixo de opressão para todo sempre. Essa palavra é uma palavra importante demais na vida, porque às vezes a gente acha que coisas não vão mudar. E a gente olha para o texto e às vezes a gente tem a sensação de que, por mais que haja no texto escrito, registrado, que Deus faz coisas inacreditáveis, mudando situações, revertendo posições, na nossa vida muitas vezes a gente pensa: isso não vai acontecer, isso para mim aí já é demais. E é bom a gente ser lembrado pelas Escrituras de que Deus ouve o nosso clamor, de que poderosos caem, de que o destino da impiedade tem os seus dias contados, porque o reino da justiça, da paz, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus veio para ficar. Então eu queria dizer isso a você, queria dizer a você que o reino do bem veio para ficar e que os poderosos caem e que cenários que outrora nós pensávamos ser irreversíveis, eles são transformados. Por quê? Porque existe da parte de Deus todo o interesse de aliviar o nosso sofrimento, substituir o nosso fardo e nos oferecer, usando aqui as palavras do Cristo, um jugo que é muito mais leve do que aquele que muitas vezes a vida pôs sobre os nossos ombros. Acredite na possibilidade de mudanças. Deus é capaz de fazer proezas na nossa vida. E mais, o texto diz aqui para o Zorobabel: não apenas os poderosos cairão, mas os testemunhos dos feitos de Deus serão vistos. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte aqui para o líder através do profeta: o que Deus fará será visto. As pessoas poderão contar aquilo que Deus fez. Testemunhar é uma dádiva. Por quê? Porque os testemunhos são fonte de encorajamento. Enquanto coisas não acontecem na minha vida, ao ouvir o testemunho de terceiros, o meu coração é alimentado na esperança de que comigo também pode acontecer. Então o testemunho ele traz para o nosso coração uma esperança que às vezes dentro da gente a gente não tem. É muito bom a gente poder ouvir o que Deus faz. Às vezes pode ser desmotivador, porque eu posso pensar assim: puxa, Senhor, está acontecendo lá e não acontece aqui, está chovendo lá e não chove aqui, né? Mas a gente pode aproveitar essas oportunidades para disciplinar o nosso coração, sabe? Para amadurecer na fé. Às vezes acontece lá e não acontece aqui, tudo bem. Porque a vida ela não acontece só aqui, sabe? A vida ela acontece a partir de outros lugares e de outras ambiências. E na vida eu também ganho muitas coisas quando eu percebo o que Deus faz na história de terceiros. Eu ganho, inclusive, na possibilidade de amadurecer e perceber que nem tudo que Deus está fazendo tem a ver diretamente comigo e que é muito bom ver o que Deus faz na vida de outros. Testemunho é uma dádiva, poder ver, partilhar. Partilhe com pessoas o que Deus faz na sua vida. E permita que pessoas partilhem com você o que Deus faz na vida delas. E quando você estiver diante de um testemunho vivo do poder de Deus, não receba aquilo de maneira oca, vazia, ou tentando fazer uma comparação com a sua própria história, pensando lá no fundo: puxa, Senhor, comigo não acontece. Não, receba como um recado de Deus para a sua vida. Se abra para ser preenchido por essa dádiva que chegou em terceiro, mas que pode abençoar você também. Que a escuta dos testemunhos de Deus seja fonte de encorajamento e que a partilha dos testemunhos de Deus na sua vida seja também fonte de encorajamento para outros. Deus muda circunstâncias e isso que Deus faz serve como testemunho entre as nações para que o seu poder seja visto. E aí Deus diz uma coisa linda no final aqui da quarta profecia. Ele diz assim: Zorobabel, você será o meu anel, você será o meu selo. Uma forma de dizer assim: você será a prova da minha palavra, a minha assinatura. O que eu faço na sua vida será uma prova de que eu destrono reis, de que eu enfraqueço poderosos, de que eu ouço clamores e de que eu respondo orações.
Você já pensou nisso? Que a sua vida pode ser um selo daquilo que Deus faz? A nossa história é, Paulo diz numa das suas cartas, uma carta viva escrita pelas mãos de Deus. A minha história é a sua história. Nós somos cartas que estão aí para serem lidas por esse mundo. Nós somos testemunhos do que Deus faz. Nós não somos apenas espectadores dos feitos de Deus. Nós somos palco das ações de Deus. De modo que olharmos atentamente um para a vida do outro é percebermos a mão de Deus em ação. É muito bacana a gente se perceber não apenas como espectador do que Deus faz. A gente costuma olhar para a natureza, para a criação e olhar para a natureza muito a partir dessa perspectiva do espectador, né? A gente olha para as montanhas, a gente olha para os mares, a gente olha para a natureza que se renova, para os animais que nascem, para os filhos que a gente tem, para as alianças que se fazem, e a gente testemunha com o olhar e com a contemplação aquilo que Deus faz, mas nós somos convidados a sermos mais do que apenas espectadores do que Deus faz. Nós somos convidados na vida a sermos cartas vivas daquilo que Deus escreve na história. Ao agir na minha vida e na sua vida, Deus está dando recados ao mundo. Nós somos esse anel que sela a palavra de Deus na história. Sim, há muito na nossa vida que pode ser testemunho e sinal da mão de Deus em ação. Então, eu queria fechar, esse ciclo do Conheça a Sua Bíblia, encorajando você a dar a si mesmo o devido valor que a Bíblia dá a você. É engraçado, na nossa tradição cristã, reformada, a gente enfatiza muito a pecaminosidade do homem. A gente faz muita questão de dizer quão miserável o homem é, quão pecador, quão carente da graça de Deus. E tudo bem, é bom que a gente se lembre disso para que a gente não estufe o peito e pense ser a melhor pessoa do mundo, como se o mundo estivesse aos nossos pés. Só que o excesso de visão realista, por essa perspectiva negativa, ele pode ser prejudicial se encobrir a visão realista pela perspectiva positiva, porque também há uma outra realidade a nosso respeito, que não é apenas a de que nós somos pecadores carentes da graça e da glória de Deus. É a realidade de que nós somos profundamente amados, feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos amados. E uma das provas desse amor de Deus pela nossa vida é o fato de que a nossa história está repleta da assinatura de Deus, não apenas pelo que Ele fez quando nos criou, mas por tudo que Ele faz quando recria a nossa vida vezes sem conta, agindo de maneira poderosa, graciosa e amorosa no nosso coração. Então olhe para a sua vida com valor, acredite no valor e na importância que você tem aos olhos do Criador. Muitas coisas Deus tem feito em você. E tudo que Deus tem feito em você pode ser um instrumento de Deus através de você, para que ao olharem para a sua vida, as pessoas percebam que você é como um anel que sela a palavra do Senhor na história. Não desanime. Permaneça com o coração confiante. Cenários que aparentemente são irreversíveis podem sim ser mudados pelo poder de Deus. Observe os testemunhos, os que são feitos em você e os que são percebidos por você. E acredite, há um valor belíssimo na sua vida, na minha vida. Nós fomos feitos e continuamos a ser receptáculos desse sopro divino que enche a nossa existência. Somos profundamente amados e amadas e assim permaneceremos até o fim. Que essa palavra abençoe a sua vida e encoraje você a reconstruir a sua história sempre que necessário, começando pelo altar, se lembrando do passado, tendo uma boa noção da realidade e esperançando no futuro. Tendo confiança, acreditando que Deus está com você, fazendo o que é certo do jeito certo e confiando. Nós somos cartas vivas de Jesus, através de quem Deus está reconciliando consigo o mundo e também todas as coisas com todas as coisas. Espero que essa curta jornada do Conheça a Sua Bíblia tenha sido abençoadora para você e aguardo você
na próxima segunda-feira para mais um ciclo do Conheça Sua Bíblia. Até lá!